É isso. Agora, Kim, para começar já a falar um pouco sobre o jogo, eu acho que teve uma questão importante essa semana que foi a lesão do Gomes, né? O Gomes lesionado. E aí eu quero saber de você. Você já deu sua opinião no Pódio Porco de ontem, depois eu quero ouvir a Gabi. Mikael deve jogar as duas finais, né? Não devemos ter tantas surpresas. Mikael, que jogou as quartas e a semi, deve ser mantido para jogar as duas finais, né, Kim? É isso, né? Na zaga não temos tantas dúvidas. É Mikael e Murilo mesmo. Exatamente. Se você for analisar as outras alternativas, elas são Naves, que tá querendo ir embora, parece que o Bragantino quer, tem Clube do Nordeste também querendo, e também temos o Bruno Fux, que entrou também nas quartas de finais, jogou em torno de uns 20 a 30 minutos, então não teve tantos minutos. Se você for ver por questões de méritos, obviamente vai ser o Mikael. Um, pela minutagem, porque é ele que vem jogando, e dois, porque ele vem atuando muito bem. Mikael jogou muito contra o São Bernardo e contra o São Paulo também foi um dos destaques. Ele anulou nada mais, nada menos que o Caleri. E o Caleri sempre dá trabalho contra o Palmeiras. Inclusive o Gustavo Gomes sempre leva um sufoco quando marca o Caleri. E o Mikael, na decisão de segunda-feira, foi muito bem. O Mikael, cara, ele me surpreendeu demais. É um cara que veio meio criticado pela torcida por ter vindo da Liga Americana, né, da MLS, e a gente tem um histórico não muito bom com os jogadores que vêm de lá, um tal de Atuesta veio, e aí quando foi contratado, todo mundo já virou os olhos, falou, pô, de novo o cara da MLS, não acredito, mas ele veio, supriu ali bem a ausência do Gustavo Gomes, assumiu a titularidade, é um zagueiro canhoto que o Abel Ferreira queria há muito tempo, então ele também supre essa característica que o Abel Ferreira estava precisando, e é isso, tem que confiar, o Mikael, claro, 2 jogos, é muito cedo para falar se ele é o novo titular da zaga do Palmeiras, mas devido ao contexto, e ele também teve essa sorte da lesão do Gustavo Gomes, então ele vai para a decisão, e ele tá com moral porque ele foi bem nos últimos 2 jogos, então Gustavo Gomes vai sentar um pouco no banco. A previsão de volta dele é em torno de 2 a 3 semanas, de acordo com o que eu vi com os nossos amigos da imprensa. Eu acho que ele não deve viajar para as eliminatórias, porque não tem sentido, né, ele viajar lesionado. Então, o Mikael vai, assume e, cara, muita boa sorte para ele e vamos apoiar, porque agora é todo mundo junto. Ele já até tem apelido, né? É o Rudiger da Pompeia. Inclusive, o Rudiger foi muito bem contra o Atlético de Madrid na quarta-feira, né? Além de ter jogado muito, fez o pênalti que o Endrick poderia ter batido, mas o Ancelotti olhou e falou que o Endrick não estava com uma expressão facial boa para as penalidades e o Rudiger bateu. Boa, é isso. Karina Simonin aqui, não sei se é... Deve ser a mamãe da Gabi, tá dando sucesso, Gabi. Tamo Beijo, junto, Karina. mãe, obrigada. Obrigado. Parabéns pela filhota que tá brilhando demais aí no jornalismo alviverde. E aí, Gabi, qual que é a sua opinião sobre a zaga? É o Mikael mesmo? Tem o Naves, que gosto bastante do Naves, mas parece que tá querendo sair do Palmeiras, tá em negociação para deixar o clube. Acho que vai ser o Mikael mesmo, né, Gabi? Gostou do Mikael nesses 2 jogos que ele fez? Gostei do Mikael, também queria comentar em cima disso que o Kim falou sobre esses jogadores que vêm da Liga Americana. O Facundo também foi uma boa surpresa, então eu acho que depois de uma decepção com o Atuesta vir, o Facundo, que eu acho que, na minha opinião, né, já se provou, já vestiu a camisa do Palmeiras mesmo, o Mikael também está sendo uma surpresa boa. Eu sei, como o Kim falou, que é muito cedo para a gente falar quem vai ser titular ou não, mas ele jogar um jogo grande, como jogou contra o São Paulo, e ainda conseguir anular um jogador que é um dos principais jogadores do elenco do São Paulo, como o Caleri, é uma boa atuação. Então, eu acho que deve jogar a final, e eu acho, na minha opinião, também eu escalaria ele, mas eu também gosto muito do Naves. Entendo que ele tá para sair, inclusive é um zagueiro que eu não negociaria, porque eu acho que ainda depois que o Vitor Reis foi embora, o Palmeiras perdeu muito nessa posição, e ele é um jogador muito bom. Boa, é isso. Outra dúvida que pode... Não sei mais se é dúvida, né, Kim? Porque o Piquerez vem treinando e já ficou no banco no último jogo. Apesar do Vanderlan ter ido muito bem contra o São Paulo, Piquerez deve retornar também ao time titular do Palmeiras, né? Acho que seriam as únicas 2 dúvidas seriam Gomes e Piquerez nos lugares de Mikael e Vanderlan.
com a lesão do Gomes, o Mikael volta a ser o titular indiscutível, e na esquerda é o Piquerez, né, Kim, que fez um baita jogo contra o Corinthians na primeira fase do Paulista, né, deu assistência para o Maurício, traz outro peso para o time, o Joaquim, né, não tem jeito. Com certeza. A distância entre o Piquerez e o Vanderlan é absurda, né? O Piquerez é um dos maiores laterais esquerdos da história do Palmeiras. Podem me criticar aqui, mas a quantidade de títulos e as atuações marcantes que ele tem com essa camisa aqui põe ele nesse lugar, na minha opinião. O patamar do Piquerez é um dos gigantes da lateral esquerda da história do Verdão. E o Piquerez, que foi relacionado no jogo contra o São Paulo, estava no banco, mas não entrou, né? Então, ele deve ter condições de jogo. E eu acho que ele só não entrou contra o São Paulo porque não precisou, entre aspas, que o Palmeiras já virou primeiro tempo já 1-0. Então, com isso, o Abel Ferreira não quis forçar, porque se precisasse, eu acho que ele entraria, porque senão ele não ia ser relacionado, né? Não vai para o jogo, tem toda uma preparação para ir para o jogo, ele poderia ter descansado ou não ter sido relacionado se ele não tivesse condições de jogo. Dito isso, ele vai ter condições de jogo novamente no domingo. Então, Piquerez tem que jogar no domingo contra o Corinthians, porque ele é muito melhor que o Vanderlan, ele está acostumado a decisões e ele é o nosso titular. E domingo é o jogo mais importante do ano até então, né? Então, não tem como a gente não colocar o Piquerez, tem que forçar ele mesmo, tem que jogar. E aí depois, o Palmeiras vai jogar só dia 27, então vai ter descanso para o jogo de volta. Vai ter um tempo de recuperação gigantesco. Então o uruguaio deve ser titular, ele vai jogar na lateral esquerda, vai combater com o Mateuzinho, né, que é uma das armas ofensivas do Corinthians. O Corinthians joga muito pela direita, com o Mateuzinho, que é um lateral muito ofensivo. Então a gente vai precisar do Piquerez. E o Vanderlan também, na fase defensiva, ele peca um pouco. Então acho que com todos esses motivos, o encaixe do Piquerez é o ideal para o jogo de domingo. Boa, é isso. Ronaldo Carvalho tá falando: bom dia, amigos e amigas do Pode Porco. Enfim, uma palestrina para embelezar essa live. Avante palestra. O Douglas Alvarenga tá falando que o Pode Porco contratou a 9 do elenco. A Gabi Obrigada pelo carinho, gente. Chegou com peso de camisa 9. Gabizinha, tirando essa questão do Mikael e do Piquerez, acho que o Palmeiras não tem dúvidas, né? O Abel deve manter aquele mesmo time com o Martínez de primeiro volante, Richard Rios, Veiga, Facundo, Estevão e Vitor Roque, né? Você acha que o Palmeiras pode ter alguma outra novidade para a final aí, Gabi? Ou uma mudança de esquema, né? O Abel o Abel na fase de grupos do Paulista jogou contra o Corinthians com 3 zagueiros, né? Ele com o Naves junto com o Gomes e com o Murilo. Como que você tá vendo essa questão dos 11 do Palmeiras? Eu acho que o que está dando certo não se mexe. Então, se deu certo contra o São Paulo e está dando certo nas eliminatórias, eu acho que numa final contra o Corinthians, o maior rival, disputando um tetra inédito, não tem que ser mudado. E nessa questão do Piquerez, ele é tão bom, ele é tão acima da média, eu concordo muito com o Kim sobre ele fazer parte dos maiores laterais da história do Palmeiras, que ele teve uma lesão que foi muito grave, e no primeiro jogo que ele já voltou jogando muito bem. Ele já voltou dando assistência, ele já voltou muito bem, não teve aquele período dele voltar e ter que se entrosar com o time de novo, ter que se adaptar com o time de novo. Normalmente, por mais que o jogador seja muito bom, talvez em outra posição, falaria-se muito sobre, o Vanderlan ele foi bem nas eliminatórias. Ele é um jogador, na minha opinião, muito criticado. Eu mesmo critico muito ele, porque quando o Piquerez se lesionou, eu coloquei, não sou eu, mas como muitos palmeirenses colocaram muita expectativa em cima do Vanderlan, porque quando ele entrava, às vezes ele ia muito bem. Mas quando foi para substituir o Piquerez, eu acho que ele não foi bem, tanto que o Caio Paulista jogou a maioria das vezes. Então, eu acho que se fosse em outra posição, as pessoas poderiam falar, o Piquerez teve uma lesão grave, voltou, teve uma lesão de novo, então é melhor deixar o Vanderlan. Mas ele é tão bom que eu acho que ele deve voltar ao time titular se ele tiver com 100% de condição de jogo.